Que eu entrei na faculdade, nós compramos um carro, trocamos de carro, que nos desfazer dele, e fazer outra cirurgia, parar de fazer os bolos, porque ansiedade, né? Eu mudei meu cabelo, né? Como podem ver, cortei. Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E há quanto tempo, né? Antes de mais nada, me desculpem pelo sumiço aqui do canal. Fiquei bem sumida nesses últimos tempos, mas vou dar um resumo do que aconteceu na minha vida nesses últimos 3 anos, minha gente. 3 anos é tipo muito tempo que eu não posto nada por aqui. E se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você já me acompanhava aqui no canal e notou que eu sumi do nada, né? Vou começar agora contando um pouco do que foi que aconteceu durante esse meio tempo. e uma das maiores mudanças que me fez assim sumir do canal foi que eu entrei na faculdade. Eu ganhei uma bolsa de estudos, graças a Deus. Mas com isso também, né, vieram muitas responsabilidades, a rotina ficou muito puxada, muita coisa para fazer, criança, casa, estudo, enfim, muitas coisas. Daí com isso, infelizmente o canal acabou ficando um pouquinho de lado. Mas fazer a faculdade, fazer uma graduação era meu sonho. Continua sendo, né, meu sonho. E a bolsa que eu ganhei foi bolsa 100% em enfermagem, bacharelado. Com a nota do Enem eu consegui bolsa do ProUni e estou já no 7º período. Já estou mais do que na metade. Outra boa novidade é que nós compramos um carro. Nós compramos um carro, trocamos de carro. E agora nesse meio tempo foram, na verdade, 3 carros. Foi uma novidade muito boa. Graças a Deus, uma conquista que a gente queria muito. Por a gente ter família, né, ter filho, fica bem mais complicado. Eu moro em uma cidade, mas eu não sou daqui, minha família é da Paraíba, de outro estado no caso. E pra gente ir pra lá sempre era bem mais complicado, porque tem que ir de lotação, com criança, enfim, foi uma conquista muito boa. Uma coisa também que a gente conseguiu, né, que a gente conquistou, foi um sítio. Nós compramos um terreno no sítio, um sítio próximo daqui, que era muito bom, frutífero, tinha muitas frutas, abacate, jabuticaba, jaca, enfim, nós amávamos o sítio, mas infelizmente aconteceu algumas coisas e nós tivemos que nos desfazer dele. Mas isso foi tipo, pra gente foi bem pesado, bem triste, mas Deus sabe de tudo. E estamos aqui, continuamos seguindo firmes. E como se não bastassem todas essas mudanças, né? Eu tive que fazer uma cirurgia de retirada de siso. E durante essa cirurgia, infelizmente teve um erro do profissional que fez a cirurgia. E acabou que ficou uma parte da broca que foi utilizada para cortar, né? E com isso, 7 meses após, eu tive que fazer outra cirurgia para retirada e isso impactou muito na minha qualidade de vida, na minha saúde. Influenciou bastante, porque tanto na questão de não querer, de não conseguir fazer as coisas, tipo, gravar mesmo aqui era meio que impossível. Eu senti muita dor, fui algumas vezes para o pronto atendimento, né, para emergência. Fiquei desidratada, enfim, foi muita coisa. Mas 7 meses após eu fiz a retirada e hoje posso dizer que eu estou 90% recuperada, porque eu ainda fiquei com uma pequena sequela, né? Porque eu ainda sinto como se fosse uma dormência. Outra coisa que foi bem difícil pra mim, e quem me acompanhava, nem tanto por aqui, sabia, mas pela outra rede vizinha, pelo Instagram no caso. Quem me acompanhava no Instagram sabia que eu fazia os bolos, mas eu tive que parar de fazer os bolos porque, principalmente por conta desse erro do dentista, inclusive. Como eu não estava conseguindo fazer bolo, estava sentindo muita dor, estava com sequelas, eu tive que parar. E depois que eu parei, não consegui mais voltar. Teve aumento dos insumos, teve mudança nos insumos, isso influenciou muito. Teve até uma questão que eu fui fazer um bolo e o chantilly não dava ponto de forma alguma. Eu me desesperei, enfim, acabei desistindo. E isso me afetou bastante também psicologicamente. E além de tudo isso, a parte que mais me doeu foi no finalzinho de 2024. Eu sempre pensava em vir aqui, gravar um vídeo, mas sempre acontecia uma coisa meio que pior, sempre pior, não tem? E no finalzinho de 2024, eu perdi a minha avó. Quem me conhece sabe tanto que eu amava ela. Sempre que eu ia na minha cidade natal, fazia questão de ir na casa dela, tomar um cafezinho com ela. Ela sempre fazia o lanchinho, era pra gente. E assim, eu sou daquele pessoal que assim, valorizem enquanto tem.
Valorizem, minha gente, valorizem seus pais, seus avós. Depois que perde, não tem o que a gente fazer, não adianta lamentar. Então, assim, graças a Deus, eu tenho a minha consciência que sempre que eu ia lá, eu fazia questão de ir na minha avó. Assim como eu faço questão de ir no meu pai, na minha mãe, nas minhas tias, né? Em todas. Eu amo a minha família. E, assim, essa parte, como eu disse, foi a que mais me doeu. Mas hoje eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele sabe de todas as coisas, né? E talvez se ela tivesse ficado aqui, ela estaria sofrendo bastante. E como consequência de tudo isso, eu acabei tendo crises, algumas crises de ansiedade, né? Já fazia bastante tempo que eu não tinha, mas infelizmente nesse meio tempo eu tive algumas. Não desejo pra ninguém, só quem tem sabe, é muito ruim. Então as crises, elas me paralisavam, eu não tinha vontade de fazer nada. Tinha momentos que eu estava super feliz do nada, batia aquela tristeza, desânimo, choro, é inevitável, né? Mas em todo momento meu Deus me sustentou, né? Porque se não fosse Deus, eu creio que eu nem estaria aqui, com toda certeza. Mas, enfim, isso foi resultado de tudo isso que aconteceu. Mas, assim como nem tudo são flores, nem tudo também é dor, né? Nesse meio tempo, já de uns tempos pra cá, não faz tanto tempo assim, acho que há um ano mais ou menos, eu mudei meu cabelo, né? Como podem ver, cortei, mas tava bem mais curtinho, tava tipo aqui assim. Cortei em uma dessas minhas crises de ansiedade, inclusive. Entrei no banheiro e disse assim, vou cortar o cabelo. Peguei a tesoura e cortei. Já tava só a raiz já tava bem grande, tava aqui assim, mais ou menos a raiz sem progressiva, né? O restante tava alisado, tava enorme meu cabelo. Entrei ainda, ficou umas partes lisas, meu cabelo é bem cacheado. Vou deixar umas fotos aqui também. E assim, mudanças são necessárias, isso me ajudou bastante, melhorou minha autoestima. E às vezes eu ainda penso em alisar novamente, mas logo passa à vontade. Então, uma coisa que eu tenho a dizer a vocês também é, se vocês tiverem vontade de fazer alguma coisa, uma mudança, façam. Se não for algo prejudicial para você, nem para nenhum dos seus, ninguém na verdade, né? Aí sim, você faz. Desde que não vá prejudicar ninguém. Para explicar melhor cada uma dessas mudanças, dessas fases na minha vida, eu farei alguns vídeos explicando, falando como foi cada uma delas. Então, se você se interessar, se quiser saber, fica por aqui, se inscreve. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!